Prezados irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar início à nossa tarefa. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde, para que possamos permanecer de pé na grande onda que está acontecendo nesse momento dentro do planeta. Haja visto os detalhes que os jornais publicam e a televisão coloca em imagens garrafais os acontecimentos. Mas nós estamos informados. E uma vez que a gente esteja informado, certeza nós estamos preparados, porque deve é. Somos filhos de Deus, estamos pagando o preço de seguir, segundo a nossa consciência, pelo melhor caminho que ela está ditando. E, meu Deus, eu sou humano, estou dando o que eu tenho de melhor. E isso basta para que a gente se autoafirme dentro do contexto, gritando aos quatro cantos, que tudo é por um pouco. Tenhamos paciência. Confiemos no governo do planeta. Confiemos no Pai Celestial que nos criou com muito amor. E as coisas têm acontecido e deverão acontecer mais ostensivamente a benefício de nós todos, a família humana como um todo. E vamos, de nossa parte, dar a nossa pequena contribuição no aspecto de fazer o povo entender que existe um governo acima dos governinhos. O senhor afirmara, e está escrito nos seus biógrafos, eu não vos deixarei órfãos. Meu Deus do céu, vamos cultivar essas ideias para que a gente possa dormir tranquilo e respirar em paz e trabalhar dentro do possível em benefício do bem coletivo, na medida em que a nossa natureza der condições para isso. Eu gostaria, se fosse possível, fazer uma síntese, um resumo da história de 10.000 anos da Terra, resumida por Emmanuel nesse livrinho, A Caminho da Luz. Nós que seguimos esse caminho, não podemos deixar de ler esse livro. Nós estávamos conferindo com a nossa companheira agora, só esse ano já li 2 vezes. Já li 10. E tem que decorar, botar na cachola, porque, meu Deus do céu, não tem nada escrito com tanta clareza e presença de que a história da Terra, desde a sua formação até os dias de agora, um livro, o tamanhozinho do livrinho. Então, meu Deus, fica aí a recomendação. A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a história do Brasil recontada por Humberto de Campos, corrigindo distorções interesseiras quando da escrita da história que nós estudamos na escola. Vamos lutar com um pouco mais de verdade para a gente se sustentar, senão não tem caminho. E para se sustentar, nós temos que atender à recomendação do Consolador. Instruí-vos depois de amar-se. É quase impossível fazer uma síntese do resumo histórico de 10.000 anos em 30 minutos que nós temos disponível. Mas, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa do livrinho. Consta aqui que quando o Pai
entendeu de desprender um tanto da massa gasosa do Sol, a que fosse formada e constituída a Terra e a Lua. Reuniram-se pela primeira vez nas adjacências do planeta as potestades maiores, grupo do qual Jesus era um dos representantes. Pela primeira vez, eles se reuniram para estabelecer o programa da constituição do planeta. Que coisa maravilhosa, gente. Vamos viajar nesse livrinho. Isso dá uma segurança. Aqui ele fala dos primeiros habitantes da Terra, que foram as bactérias, as amebas, moneros, infusórios, em que a Bíblia diz que Deus soprou nas águas quentes e nutritivas dos mares, surgindo a vida. Nadamos, crescemos, arrastamos para o charco, saímos do charco, subimos nas árvores, descemos das árvores, voamos, estabelecemos um programa de mais alto realizado para nossa situação, no sentido de evoluir e conquistar-se dentro do universo. Seria que mérito teria se o Pai tivesse nos criado já perfeitos? Então a gente tem que se situar. Estou conquistando cada dia, cada hora um degrauzinho, com o meu esforço, com a minha vontade, com a minha vigilância, com a minha participação. Diz Emmanuel no livrinho que a segunda vez que o grupo das grandes potestades se reuniu foi quando da descida do Senhor, surgindo na Terra para viver a mensagem. A mensagem que ele já havia mandado de muito tempo, em todas as épocas, nas religiões, nas civilizações mortas, e que foi absorvida pelas civilizações modernas. Aqui ele cita como surgiu o homem branco na Terra. Surgiu com a descida dos capelinos do sistema Capelo, da constelação do Cocheiro, que o Senhor Jesus os recebeu com amor, a que eles queimassem um karma no mundo ainda quase primitivo que era a Terra, e depois voltassem para o seu planeta de origem. Mas em vindo, eles trouxeram as ideias que hoje nós vivemos e vestimos como algo racional e lógico, a teoria da queda. Eles saíram do mundo muito elevado, ou quase tanto, para um mundo quase primitivo. Houve uma queda. A vida ficou deteriorada. O que a Terra tinha para oferecer era muito pouco em relação àquilo que eles já tinham e usufruíam, mas não fizeram por merecer, continuando a viver lá. Minoria prejudicando a maioria que queria trabalhar, servir, ter seu salário, ter um sono tranquilo, etc. E vai por aí afora. Esse pessoal veio e trouxe as ideias. Influenciaram as religiões da Índia, trazendo inclusive as ideias da palingenesia, ou seja, a reencarnação. Só que hoje o Consolador diz que é impossível o ser humano voltar a ser irracional. Não cabe na garrafa. É como se nós quiséssemos colocar 1 litro de água nessa garrafinha, sobra em derredor. Não tem como ser humano voltar a ser animal.
influenciaram as Índias, a China, o Egito, os Incas, e essas ideias foram sendo absorvidas pelas humanidades que foram chegando. Aconteceu a hora do Senhor vir, e vocês têm ouvido eu dizer sobre ele. E isso aqui é para provar que não é nada da nossa cabeça, porque nós estamos aqui favorecidos pela bondade do Senhor. Olha o título: O Cristo Inconfundível. Quantas vezes já gritei essa palavrinha aqui? Emmanuel colocou nos neurônios e a gente se lembra depois que está colocado e começa a usar com o devido respeito e reconhecimento que nada é nosso. E sobre o Cristo inconfundível, Emmanuel escreve na metade justinha do livro: mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades do aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez o Senhor Jesus, o inconfundível, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios e 14 anos. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, que somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Por isso, inconfundível, único, ímpar, daquele tamanho único que a Terra conheceu, segundo Emmanuel, que desde o seu momento primeiro na criação infinita, nunca tropeçou, dócil aos seus guias, e se nos apresentou com essa grandeza que nós estamos começando a descobrir, e que nós temos que fazer força para penetrar a letra e tirar dela a luz que ela traz quando nos informa sobre o personagem. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, como de fato eram. Mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios, de grandes iniciados,
que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor, da semeadura e da seara, era a personificação de toda a sabedoria e de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho. Do trabalho. Lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Se vocês já descobriram alguma pepita de ouro com essa qualidade, me tragam, porque até hoje não encontrei nada que pudessem descrever que se equiparasse a Emmanuel. Nós temos na mão o que há de melhor. Por que não usar? No sentido de nos crescer, de fazer o nosso crescimento por dentro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Me mostre um caminho mais racional e lógico de que o Consolador veio e abriu a humanidade inteira, afirmando mesmo que não há necessidade de mudar de religião, mas há necessidade de mudar o pensar a respeito de si, do outro, da vida, do universo, do Pai Celestial. O Consolador, que começou com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, a primeira pergunta já é revolucionária. Porque nós que viemos de um outro rebanho religioso, sempre escutamos: quem é Deus? O professor, inspirado pelo Espírito Verdade, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já causa uma revolução no pensar. Ele não pergunta quem, mas o que é Deus. Dá para falar o resto da tarde em cima dessa frase. Mas nós temos um programa a seguir. Já foram 20 minutos e eu não vi passar. Mas a segunda vez que as grandes potestades siderais do qual grupo o Senhor Jesus é um deles, se reunirá daqui para frente num dia qualquer, num futuro que aguarda-nos, para decidir sobre o destino da Terra. Reuniu a primeira na formação, reuniu a segunda vez para a descida do Senhor até nós. E vai se reunir, segundo Emmanuel, que está inspirado e buscou em arquivos que nós ainda não entendemos, as notícias referentes ao planeta, a tudo que nele existe e, consequentemente, à vida particular de cada um de nós. Meu Deus do céu, eu me perco quando começo a matutar sobre essas questões. Aquela madrugada, será que ele me conhece? Meu Deus do céu, e como conhece cada um de nós.
Então, vocês estão informados. E ele continua resumindo a história, fala da Idade Média, fala dos acontecimentos da Europa, acontecimentos menos felizes, que irmão matava irmão e por jogo de interesses tinha dia que iam 50 para a forca, coisas assim. Né? E nós precisamos de ler, nós precisamos conhecer a nossa história, para a gente valorizar o momento que nós estamos vivendo. Somos privilegiadíssimos, não porque o Senhor tenha nos privilegiado, é porque nós galgamos pelo esforço, a partir do ser unicelular a Monera até os dias de agora, temos conquistado o nosso espaço e feito realizar, dentro do possível da nossa influência, as nossas ideias, que não são nossas. É muito importante isso. As ideias são do Senhor. E para encerrar, meu Deus do céu, ficou muita coisa no meio aí sem ser comentado, não dá tempo. Mas estou recomendando, a receita é essa, a caminho da luz. 10 milhões de anos escritos ou resumidos na sua história por Emmanuel, que conhece. Porque em cada época ele cita nomes que eu ainda não tinha lido em outro lugar. Nomes próprios que designam as criaturas que fizeram a história acontecer. E Allan Kardec. A ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário. Napoleão era missionário que desvirtuou-se pelo interesse e pela influência do meio. Não é fácil se libertar da influência do meio. A finalidade de missionário da reorganização do povo francês compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos, essa frase está arriscada em 2, 3 cores, e muitas vezes, dada a importância que ela se nos apresentou aos olhos, à alma e ao coração. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre Dame em Paris, francesa riu aqui, Notre Dame de Paris, nascia Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo
pela misericórdia de Jesus Cristo, o Mestre inconfundível de nossas almas. Gente do céu, isso aqui emociona quando a gente, sozinho, lá em casa, começa a ler, começa a arrepiar, começa a perceber que tem mais gente participando, e a gente vai voando nessas questões todas e se sentindo bem. E quando a alma está satisfeita, o corpo corresponde, com saúde, com capacidade de trabalhar, de seguir, de ir adiante. Tem que pagar-se o preço. Senão não tem outro caminho. João, o evangelista, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, baixa ao planeta. Isso aqui para mim é lei. Isso aqui para mim é acontecimento. E acontecimento é fato. E contra fato não há argumentação possível para destroná-lo. Quando o Senhor, naquela tarde, caminhando na orla do mar, preparava Pedro para a cruz, o João querido, o mais jovem, o menos machucado pela vida, que tinha possibilidade de chegar no Senhor como se fosse uma criança e abraçar o Senhor, sentir as costelas. E o Pedro, preparado, pergunta, mas se eu vou para a cruz, e ele? O Joãozinho vinha vindo atrás. O que será dele? O Senhor responde, está escrito. E tem outra explicação para esse versículo. Se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa a ti, Pedro? Cede-me tu. Judeus que nós éramos, naquela hora, imaginamos que o João não ia desencarnar. Nada disso. Através das reencarnações sucessivas, o mesmo Espírito está servindo ao Senhor em diversos momentos, com nomes diferentes, mas sendo a mesma personalidade. Ou nós estamos brincando com essas questões? Meu Deus do céu! Entendendo o Evangelho e entendendo as Escrituras, nós vamos entender a particularidade da nossa vida no pequeno laboratório que o Senhor nos ofereceu, que é a nossa família. Dentro de casa, quem é minha esposa hoje? Quem são meus filhos? Meus netos? E a gente vai se entendendo nessa sinfonia. Meu Deus, que coisa maravilhosa que é viver esse momento na Terra. Com todo o progresso que nós já conseguimos, pela ciência, pelo estudo, pelos homens que se doaram, que nós conseguimos realizar. Outro dia, espontaneamente, quinta-feira passada, no Alonso, quase derrubaram o templo. Nosso caro Agenor estava lá, eu não vejo quem está. Eu falei assim, nós conseguimos aprisionar a luz. Aí eu fui raciocinar, de fato, a luz é universal. Mas pelos processos científicos, nós conseguimos captá-la, prendê-la e fazê-la nos obedecer na medida da nossa vontade. Eu apago, eu acendo na hora que eu quero. Meu Deus, que progresso! Para não falar da informática e das questões que todos hoje estão usufruindo, e nós temos que agradecer. Imagine que descida formidável, no sentido da distância, que os capelinos viajaram e se submeteram à lei de justiça para sair de um planeta já muito evoluído para renascer na Terra, cumprindo o karma e trazendo a benéfica influência da raça. Surgiu o homem branco,
Não tinha na Terra antes deles virem. Surgiram as ideias da palingenesia que eles traziam, ou seja, a reencarnação. Trouxeram outras tantas ideias que influenciaram o povo da Terra. E hoje nós agradecemos tudo que nós temos conseguido entender. A nossa cabecinha acanhada. Foram meia hora. Que o Senhor Jesus derrame em cada coração sua bênção de paz. Eu acho que foi muito claro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A história do Brasil. Aqui tem um capítulo em que Humberto de Campos descreve que palavras proféticas em que o Senhor afirma que devido à dureza do coração do povo judeu, a árvore do Evangelho seria transplantada da Judeia para uma terra grande, fértil, dadivosa, capaz de abraçar o resto do planeta na sua intimidade. Nós estamos vendo acontecer hoje a imigração, hoje mais ostensivamente, mas nós já tivemos no passado a imigração japonesa, a imigração chinesa, a imigração italiana. E tudo a mais. Hoje os haitianos estão chegando num volume muito grande e sem um programa previamente estabelecido, por falta de programadores, porque esse pessoal está sendo agasalhado pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Libaneses, né? Hein? Os libaneses também. Os libaneses. Quem vai ler a A primeira? Cássia vai dar Pois não. um recadinho. Gente, vai estar acontecendo agora, dia 24 de maio, lá no Pestalozzi, das 2 às 17 horas, né, um mini encontro de evangelizadores. Quem tiver interesse de estar participando. E nós estamos também com a feijoada que está acontecendo lá para a creche da Nova Era, uma conta lá, a creche Maria da Cruz. Vai ser no dia 14 de junho, que é um sábado também. Custa R$ 28,00, das 11 às 13 horas, para estar entregando. Quem tiver interesse, procura comigo, com a Ismália, todo mundo aí da casa está empenhado em estar ajudando. A Sônia também, né? Obrigada. Dona Lília com a primeira mensagem de ofício, Emmanuel. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. A lição de número 76, fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes
geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Um único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar a sugestão do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Emmanuel. Kátia, com a segunda mensagem de ofício. A mensagem de número 77, Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir, para nós todos, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. Repete essa frase, por gentileza, Kátia. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, no nosso mundo,
sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de insensatez e de amor. Emmanuel. Vou pedir licença para o Deus Valendo, nós vamos aproveitar a presença da Marília Gabriela, a minha netinha francesa, para fazer a prece abrindo o trabalho do passe. Faz favor. Eu gostaria que vocês fizessem uma intenção de oração para o Dr. José Ramon Ribeiro, que amanhã mudará de idade. Hã? 80 não, 79. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, ajudando-nos a perceber como oportunidades as provações que encontramos pelo caminho e que traz nas entrelinhas de sua constituição o ensejo para o nosso crescimento. Dai a luz àquele que procura a verdade, nos ajudando mesmo a extrair da letra a luz necessária para a vivência do Evangelho dentro dos nossos corações. Dai ao aflito a consolação, nos ajudando a enfrentar nossas aflições, a aprender a renúncia, a reerguer quando caímos, levantando os joelhos desconjuntados e prosseguindo com esperança, com os olhos no horizonte. Pai, dai ao culpado o arrependimento, vendo-nos em nós mesmos as oportunidades de arrepender-nos de nossos impulsos menos felizes, de nossas atitudes menos vigilantes, do nosso amor que ainda carece de ser expandido. Dai ao Espírito a verdade, a criança o guia, sendo o nosso guia maior dentro dos desafios que a vida nos propõe. Dai ao órfão o Pai, acolhendo-nos em teu amor paternal, porque todos nós necessitamos do colo, da compreensão e do amor incondicional que se derrama do vosso coração sobre nós. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé, um raio, uma pequena faísca do vosso amor pode florir a terra inteira. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
e todas as dores acalmar-se-ão, e todos num só coração, num só pensamento, subiremos até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, pois de alguma sorte queremos merecer a vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos a força de ajudar o progresso, para que possamos subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir vossa santa e divina imagem. Amado Paizinho, é com incomensurável carinho que aproveitamos esta oportunidade de elevar ao vosso os nossos corações. E sentindo a paz e o silêncio na alma, pedimos que os benefícios desta hora se estendam aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada, de trabalho e de ideal. Que o amor que sentimos no ambiente visite as penitenciárias, derramando sobre as consciências que se encontram encarceradas muitas vezes em si mesmas, a dádiva da esperança. Que a luz visite os hospitais, onde tantas pessoas esperam por sorte, no leito de morte, uma chance para viver. Que a vossa luz se esparrame, chegando aos orfanatos, aos asilos, aos países em guerra. Abençoa, Senhor, a humanidade da terra. E faça de nós, dentro de nossas múltiplas limitações, em nossa vida diária, instrumentos da vossa paz. Onde haja ódio, que levemos o amor. Onde haja ofensa, que levemos o perdão. Onde haja discórdia, que levemos a união. Onde haja dúvidas, que levemos a fé. Onde haja erro, que levemos a verdade. Onde haja desespero, que levemos a esperança. Onde haja tristeza, que levemos a alegria. Onde há trevas, que possamos cooperar para a luz. Que possamos compreender mais do que ser compreendidos. Amar mais do que ser amados. Perdoar mais do que ser perdoados, pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, é amando que descobrimos a fagulha de vossa presença dentro de nós, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Sê conosco, Senhor, no decorrer deste dia, na finalização da semana e no início de uma nova semana que começa. Muito obrigada pela vossa presença e que assim seja.